TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TRE convoca eleitores de 12 municípios para a reta final da biometria. Procon Fortaleza compara preços na primeira pesquisa do ano em supermercados. Sejus e Visão Mundial capacitam egressos para empreendedorismo. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está prestes a finalizar o ciclo 2017-2018 do recadastramento biométrico de eleitores. Nesse período, mais de 67 municípios do estado fizeram a revisão eleitoral obrigatória. Até 28 de fevereiro, os trabalhos da revisão com biometria estarão concluídos. E o TRE Ceará convoca os eleitores dos últimos 12 municípios que restam para o fechamento desse ciclo, para que compareçam aos cartórios eleitorais e façam a biometria. Com o retorno das atividades do Congresso Nacional, previsto para o dia 19 de fevereiro, a reforma da Previdência volta a ser discutida na Casa. E para falar sobre a reforma da Previdência, dentre outros pontos, nós temos a honra de receber hoje em nosso estúdio o professor e conselheiro da Previdência Social e mestrando em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, Dr. Tiago Albuquerque. Dr. Tiago, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio do programa Mundo Jurídico. Obrigado, Velti, pelo convite mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo aí, a todos os nossos queridos telespectadores. Dr. Tiago, eu gostaria inicialmente que o senhor falasse um pouco sobre esse tema tão polêmico, né? E já há muitos anos discutido, que é a questão da reforma da Previdência. Em que pé está essa questão da reforma da Previdência? Olha, Velti, é um assunto um tanto delicado, né? Porque atinge a uma grande população, né? Uma grande parte da população brasileira, todos aqueles trabalhadores que trabalham na iniciativa privada, mas também aqueles servidores públicos que também serão atingidos pelas alterações do RPPS, né? O governo ele tem patinado aí, a gente pode dizer de certa forma, pelo menos em relação aos seus aliados, quanto a essa tentativa de emplacar a reforma, né? Ela precisa muito aí, a gestão do presidente Michel Temer precisa muito do apoio do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele tem dado declarações um tanto antagônicas aí. Quando ele estava em Washington agora esse mês de janeiro, ele já tinha dado uma declaração acreditando que já tinha sido perdida a batalha, não haveria espaço para essa reforma, mas parece que 2 dias depois ele levou um puxão de orelha lá e aí voltou atrás dizendo que ele não queria dizer que o jogo estava perdido, mas que seria difícil sim emplacar essa reforma, né? Eu costumo muito lembrar uma frase do Dr. Ulisses Guimarães, que ele disse que quando chegou em Brasília, ele aprendeu que tinham 3 coisas sagradas lá em Brasília. A primeira era Jesus Cristo, depois criancinha e depois velhinho, né? Só que existia uma 4ª coisa sagrada que era soberana a todas elas, que era reeleição de deputado federal. E eu acho que em um ano de reeleição, ninguém vai votar contra Jesus Cristo, criancinha ou velhinho. Na sua opinião, por que há uma resistência tão grande com relação à reforma da Previdência? E o senhor acredita que ela realmente seja necessária? Velti, nós temos sempre discutido essa questão da necessidade da reforma da Previdência de um ponto de vista, de contas públicas, né? Quando nós fazemos esse levantamento do que a Seguridade Social ela arrecada, que é esse sistema no qual está inserido a Previdência, a saúde, a assistência à Previdência Social, ela é superavitária, sempre sobra o dinheiro. E a maior prova disso, na verdade, não vem da gente, vem do próprio governo, né? Ele, de vez em quando, ele cria um ar para conseguir emplacar essa DRU, né? A reedição da DRU, da desvinculação das receitas da União. No governo Dilma, houve uma prorrogação novamente da DRU para até 31 de dezembro de 2023 e ampliando essa retirada de recursos da Seguridade Social de 20% para 30%, ou seja, aumentando em 50% a possibilidade de retirada. E a nossa pergunta ela é a mais simples possível. Por que se falta recursos para a Previdência, que está dentro do sistema de Seguridade Social, por que brigar, causar um desgaste político para poder aumentar a retirada de recursos da Seguridade Social? Então, do nosso ponto de vista, quando nós pensamos em orçamento da Seguridade, ele não é deficitário, portanto, qualquer reforma que se calque, que se fie, que se baseie numa falta de recursos, ela é inverossímil. Doutor Tiago, há quem diga que essa reforma da Previdência ela só prejudica o segurado. Na sua opinião, qual é a proposta dentro dessa reforma da Previdência que seria mais expressiva e que traria um maior impacto para o segurado?
Olha, a mais danosa, a mais nociva que pode acontecer é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, Evelt. As aposentadorias hoje, elas podem ser baseadas numa faixa etária, seja a aposentadoria por idade, ou então baseadas num tempo de contribuição, o tempo que ele trabalhou e ele contribuiu para a Previdência. Ela se assemelha aí, ela sofre até algumas críticas de alguns defensores ferrenhos da reforma por entenderem que ela não é baseada numa contingência social, mas sim apenas numa poupança, né? Eu trabalho, poupo e aí tenho o direito de me aposentar, independente de estar velho, de estar doente, independentemente da contingência social. E o fim dessa aposentadoria por tempo de contribuição seria o que atacaria mais o segurado, né? Pois apesar dessa ideia de não ter uma idade mínima, nós entendemos que houve sim um tempo de contribuição suficiente para o financiamento dessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, Tiago, eu queria falar agora sobre algumas decisões judiciais, algumas que são vinculantes e outras não, ou seja, que obrigam o INSS a cumpri-las. A primeira, eu gostaria que você comentasse, é uma decisão de que o INSS não pode negar salário maternidade por falta de carência no caso de uma gravidez de risco. Perfeitamente, Evelt. Essa é uma decisão que também ela é muito sensível para a população brasileira, né? Uma vez que há muitas mães que têm a negativa do benefício do salário maternidade porque não chegaram a completar aquele período de carência de 10 meses, né? Que é previsto lá para a segurada facultativa, contribuinte individual ou a nossa segurada especial, aquela que trabalha na atividade campesina. Basicamente, a decisão da ação civil pública, ela se calcou na ideia de que o rol de doenças que isentariam de carência, lá do artigo 151 da lei, ele preveria uma cláusula, números apertos, que a gente poderia dizer, né? Uma cláusula genérica, onde poderiam ser inseridas outras afecções, outras doenças, outras moléstias, que também ensejariam a dispensabilidade da carência. E aí, né, nos autos dessa ACP, o juiz entendeu que se a mulher ela passar por alguma gravidez de risco, essa gravidez de risco também poderia ser considerada uma doença, uma moléstia, que dispensaria a necessidade da carência total. Então, imagina aí, uma segurada, ela é uma empresária, e aí ela está no 6º mês, já tem mais de 44 anos de idade, a gravidez é de risco, está próximo àqueles meses lá dela ter o filho dela, e aí ela não consegue continuar contribuindo porque não pôde trabalhar em razão do risco da gravidez. Para essa decisão judicial, se ela provar que a gravidez era de risco, ela não vai ter que completar um interstício de 10 meses. Ela basta completar aqueles 6 meses lá, comprovar que durante os próximos 4 não estava podendo trabalhar pelo risco da gravidez e ela vai ter o direito, sim, ao salário maternidade. Então, Tiago, uma outra decisão obriga o INSS a conceder a aposentadoria híbrida, independentemente do último vínculo. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o professor e mestrando em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, doutor Tiago Albuquerque. Doutor Tiago, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, foi sobre uma decisão que obriga o INSS a conceder a aposentadoria híbrida, independentemente do último vínculo. Como é que o senhor vê essa decisão? Olha, Evelt, também é uma decisão muito sensível para a população rural, principalmente, né? Uma vez que ela elastece, de certa forma, e ao meu ver, de uma maneira correta, a concessão dessa aposentadoria híbrida, né? Então, ela é de singular importância, sim. Por quê? A Lei 8.213 prevê lá no artigo 48 que a aposentadoria por idade será concedida a quem completar o mínimo de carência exigido, que é de 15 anos, 180 meses, na verdade, e completar 65 anos se homem ou 60 se mulher. Já o parágrafo 1º desse mesmo artigo 48, ela entende que se o segurado ele trabalhar essa carência de 15 anos, 180 meses, na atividade de segurado especial, ele vai ter uma redução de 5 anos nessa idade. Então, o homem do campo, ou que trabalha na atividade de pesqueiro, marisqueiro, ou ainda o quilombola, o indígena, eles têm essa redução, então se aposentam aos 60 ou aos 65 anos de idade. Já o parágrafo 3º desse artigo, ele diz que quando esse segurado especial não puder comprovar esses 180 meses na atividade de segurado especial, mas tiver trabalhado sobre outros enquadramentos, ou seja, como segurado obrigatório, urbano, por exemplo, ele vai poder somar esse período de urbano e rural e ter direito a contar como período de carência para poder ter cumprido aí a exigência, o quesito carência. A diferença, Velt, é que o INSS
ele entende, lá no parágrafo 1º, que quando ele tem essa redução para 5 anos, ele tem que necessariamente comprovar que o último vínculo dele foi na atividade rural. Certo. Mas já o parágrafo 3º, quando ele traz a possibilidade da aposentadoria híbrida ou mista, contando período rural ou urbano, ele não tem essa redução de 5 anos. É a soma dos dois tempos. É a soma dos dois tempos, mas não vai ter a redução na idade. Só se aposentará com 65 anos ou 60 mulher. Então a interpretação que o Poder Judiciário dá é: por que, se ele não vai ter redução de 5 anos, por que necessariamente o último vínculo dele tem que ser rural? O Poder Judiciário diz que não, que é o mesmo fenômeno de sair do campo para a cidade e de um dia voltar da cidade para o campo, pode haver o fenômeno de vir da cidade para o campo e depois sair do campo para a cidade. Entende então que tem direito a essa aposentadoria híbrida ou mista, independentemente do último vínculo onde ele prestou seu labor. Doutor Tiago, nós temos também mudança no que diz respeito à aposentadoria dos vigilantes. Ela passa a ser da forma especial? Isso mesmo, Evelt. A legislação pretérita, né, na verdade, o decreto, ele já permitia que o vigilante tivesse contado como especial o seu tempo. Mas a grande inovação que o STJ trouxe nesse sentido aí, nos autos do recurso especial 14.10.057, é que o vigilante ele tem direito à contagem do tempo especial dele, independentemente da comprovação do uso de arma de fogo, que está inovando em relação às decisões antigas, pretéritas, né? Que permitia apenas que ele tivesse contado esse tempo especial se ele comprovasse a utilização da arma de fogo. Mas agora o STJ, com essa decisão do dia 17 de dezembro, entendeu que não, né? Até porque é muito fácil da gente comprovar, né, Velt, que há uma desgaste, um efeito deletério na atividade do vigilante. Basta a gente ver a situação que nós estamos vivendo hoje em dia no Ceará, né? O risco que se corre, você abre uma manchete, carro-bomba, aliás, carro-bomba não, a gente não está aqui ali na Palestina, nem em Israel, mas carros fortes que são assaltados, né? São bancos que as pessoas entram e arrombam lá caixas eletrônicos. Então é fácil você aferir que há sim um efeito deletério na saúde do profissional dessa área em razão do alto risco que ele corre. E o interessante é a gente pensar na eficácia social que uma decisão dessa pode ter, Evelt, porque nós estamos falando hoje de registrados mais de 2 milhões de vigilantes, segundo a Polícia Federal, num levantamento que foi feito em 2016. País, mais de 2 milhões em todo o país. Hoje, estando ativo, segundo ainda a PF, 580.467 vigilantes. É um número muito representativo. Muito significativo. Doutor Tiago, de todas essas decisões, quais realmente são vinculantes ou não? Olha, Velt, é até interessante porque mesmo quando a gente está tratando de decisões do STF, a gente tem que fazer essa distinção com os nossos amigos, alunos, né? E caros amigos que estão sempre assistindo nossas aulas. Inclusive, já convido para os amigos que estiverem assistindo poder participar do nosso curso que vai começar agora na ESA, no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, né? Então já está convidado para a gente tratar de um curso que a gente vai falar de análise de casos concretos, né? De acordo com a jurisprudência. Casos que efetivamente aconteceram. Quando a gente fala de decisões, mesmo do STF, naquelas decisões de recurso extraordinário com repercussão geral, a gente tem que lembrar que a repercussão geral é um juízo de admissibilidade, um filtro para que o recurso chegue ao STF. Mas não significa que aquela decisão do RE, do recurso extraordinário, vai ter uma repercussão em todas as instâncias inferiores. Na verdade, o STF entende que a eficácia da decisão de recurso extraordinário em repercussão geral, ela é uma eficácia expansiva, os juízes podem ou não se vincular. Só o que vincula são as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, um ADI, um ADC. No mesmo caso do recurso especial, no caso dos vigilantes, ela não é uma decisão que vincula a administração. Ela é uma forte fonte jurisprudencial para que os juízes sigam esse breviário aí do STJ, né? Já as outras decisões que nós falamos aqui hoje em dia, que foi da aposentadoria híbrida, independente do último vínculo, ou a dispensa da carência nos casos de gravidez de risco, foram decisões tomadas em sede de ação civil pública, ou seja, cuja eficácia torna obrigatória o cumprimento pelo INSS. Doutor Tiago, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações prestadas aqui foram bastante esclarecedoras e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez esse programa que é sempre um grande espaço e uma grande vitrine da cidadania, né, para o nosso estado, o Ceará. Parabenizar seu trabalho mais uma vez, da Ivelise e todos os amigos que aqui compõem o Mundo Jurídico. E eu queria só deixar um poema do Belchior que foi levado há pouco tempo pela vida, né, pelo destino, mas ele me lembra muito o sentimento que a gente passa agora por esse momento de reforma. E ele dizia o seguinte: quando eu não tinha esse olhar lacrimoso que eu hoje trago e tenho, quando eu adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço da cana de engenho, quando eu andava por esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho,
por entre as fileiras de milho verde, que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era feliz como um bicho, um raio, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites e quitais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje canto muito mais. Que ante essas propostas de alterar e retirar direitos dos trabalhadores, nós não fiquemos calados e possamos soltar um brado em defesa da Previdência Social brasileira. Obrigado. Ivelise Maia. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor Procon Fortaleza divulgou a primeira pesquisa do ano nos supermercados da capital. O levantamento realizado entre os dias 23 e 24 de janeiro traz novidades, como o comparativo de preços dos supermercados entre as 6 regionais, mais o centro de Fortaleza. Com isso, o consumidor fortalezense pode saber quais as áreas da cidade com maiores e menores preços nos supermercados. O Procon também ampliou a quantidade de itens pesquisados, que passou de 47 para 60. Em janeiro, frutas e verduras apresentaram as maiores variações, cerca de 214,38%. Confira a lista completa no endereço eletrônico desenvolvimentoeconômico.fortaleza.ce.gov.br. Há décadas que se discute a reforma tributária no Brasil, mas na realidade ela nunca saiu do papel. E para fazer uma análise sobre a necessidade ou não de uma reforma tributária, nós conversamos agora com o advogado tributarista e conselheiro da OAB Ceará, doutor Pedro Jorge Medeiros. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer nosso, Arnaldo. Sempre que venho aqui é uma satisfação muito grande. Doutor Pedro, se eu não me engano, já são 25 anos se falando no Brasil em reforma tributária. Mas isso nunca saiu do papel, não é verdade? Com certeza. A reforma tributária é uma necessidade antiga, né? Só para a gente ter uma ideia, logo depois do movimento militar de 1964, né, foi feita uma emenda constitucional, a emenda constitucional 18 de 65, onde se iniciou, né, a formatação do sistema tributário atual e foi consolidado com o Código Tributário em 66. O CTN. Já são 50, vão fazer 52 anos do nosso sistema tributário atual, né, 52 anos. Em 1988, na Constituição, houve um capítulo específico, né? E eu posso até, vamos dizer, com isso, dizer que provavelmente tenha sido a última reforma tributária que ocorreu aqui no Brasil, foi a Constituição, em 1988. Então, desde o governo Collor... Que trouxe um capítulo à parte. Um capítulo à parte, né? Aquelas limitações constitucionais ao poder tributar, que foi talvez a principal... o principal capítulo, né, na Constituição sobre a parte de tributação para proteger, né, o contribuinte da sanha arrecadatória do Estado, né? E a partir dos anos 90, logo no início dos anos 90, acredito aí pelo governo do ex-presidente Collor, né, já se iniciou aquela ideia de uma nova reforma para viabilizar, né, tanto a parte de arrecadação, como o país, até para receber investimentos estrangeiros, né, para ter um crescimento. E o Brasil realmente padeceu por muitos anos, ainda padece pela falta desta reforma que possa vir a melhorar o sistema tributário nacional. O senhor acredita, então, que está na hora de que seja feita uma ampla reforma tributária no país? Com certeza. Agora, eu não acredito que precisa, né? Eu acredito que agora, em 2018, o governo está tentando aí fazer alguma coisa, tanto na área da Previdência Social, a reforma previdenciária, como a reforma tributária, né? Não sei... Esse é um ano de eleição. É um ano de eleição, né? Eu não sei se vão conseguir... Porque, por exemplo, a reforma tributária, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o Brasil, nós temos 27 legislações diferentes de ICMS. Então, cada estado tem uma legislação diferente. Então, isso aí é um emaranhado de normas que confunde e dificulta o investimento de fora, o investimento estrangeiro, dificulta... Eu ia lhe perguntar justamente isso, essa complexidade do nosso sistema tributário. Isso acaba espantando, assustando o empresariado, principalmente o internacional, o investidor internacional? Com certeza, o internacional e o nacional também. Nós estamos tendo uma fuga muito grande de indústria para se instalar no Paraguai, por exemplo. E o Paraguai cresce cerca de 5, 6, 7, 8% ao ano há mais de 10 anos. Claro que é um país
pequeno, mas vem crescendo, né? Enquanto a gente vem padecendo de uma crise muito grande. Então, esse emaranhado de normas, essas obrigações acessórias que deixam as empresas numa situação muito difícil, né? Para poder, principalmente as menores, as empresas, porque uma grande empresa, elas normalmente tem grandes departamentos contábeis, departamentos jurídicos, mas uma empresa pequena não tem, o dono é tudo, né? Ele é o contador, ele é o advogado, ele é o vendedor, então ele enfrenta essa grande dificuldade, né? E outra coisa, o Brasil, o imposto, vamos dizer, ele é cobrado principalmente no consumo. Certo. E isso vai na contramão do mundo todo. Vai na contramão do mundo todo. Se você não precisa longe, você vai aqui para os Estados Unidos, né? Onde a massa salarial é muito maior do que a nossa, e os produtos são muito mais baratos. Os produtos são muito mais baratos, né? Agora há pouco, se você for comparar um valor de um automóvel, se você for comparar um valor de um telefone celular, de uma roupa, ou mesmo de um medicamento, né? Os Estados Unidos é muito mais barato. Por conta de quê? Por conta da tributação, que é bem menor do que a nossa, sobre o consumo. Aqui no Brasil, essa tributação sobre o consumo enorme é extremamente injusta. Pra você ter uma ideia, o milionário, ele paga, quando ele vai comprar no supermercado uma pasta de dente, ele paga o mesmo imposto que paga um cidadão que ganha um salário mínimo. Isso é muito desigual. É muito desigual, você está entendendo? Por quê? Porque é o consumo. Então, se eu vou comprar uma pasta de dente e vou pagar ali, sei lá, R$1 naquela pasta de dente de imposto, né, de tributo, assim, embutido, o milionário também vai pagar o mesmo R$1. Verdade. Você está entendendo? Então, é uma situação complicada, que é esse imposto, que é o imposto oculto, né, que ele está em todas as mercadorias e serviços, né, do país e onerando cada vez mais, aumentando o valor. Aí você vai dizer, mas você está falando dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Não vamos para os Estados Unidos, vamos para o México, por exemplo. Um veículo, um automóvel no México é a metade do preço aqui no Brasil, por conta de quê? Da parte dos tributos que incidem sobre o automóvel, e aí por aí vai. Combustíveis e todos os serviços e produtos aqui no Brasil são extremamente tributados. E o pior, meu amigo, é que não existe, né, um retorno para a sociedade. O retorno é muito baixo e isso dificulta muito, né? O tributo, na verdade, é o preço que se paga para viver em sociedade. Exatamente. Mas nós não estamos tendo essa contrapartida por parte do governo. Se você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, estou falando aqui dos Estados Unidos, se uma pessoa sonega, ele está sem pagar o tributo, o vizinho dele, ele denuncia. Ele diz, olha, aquele cidadão não está pagando o tributo, tal, por quê? Porque ele acha que se aquela pessoa não pagar, não recolher, o filho dele vai ficar sem escola, ou ele vai ficar sem hospital, ele vai ter uma saúde mais debilitada, o sistema de saúde. Doutor Pedro, existem algumas decisões tomadas pelo Poder Judiciário que têm ocasionado muita insegurança jurídica. Qual a análise que o senhor faz dessas decisões? Mas eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado tributarista e conselheiro da OAB Ceará, Dr. Pedro Jorge Medeiros. Doutor Pedro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre essas recentes decisões do Poder Judiciário que acabam ocasionando muito mais insegurança jurídica para o segmento empresarial. O principal problema, né, são essas decisões do Supremo Tribunal Federal moduladas, essas modulações, que antigamente existia uma norma que era julgada inconstitucional, por exemplo,
E o efeito, ele era ex tunc. Ele retroagia. Ele retroagia. Então, o Estado, a União, ele teria que devolver para o contribuinte aqueles valores que tinham sido recolhidos indevidamente. Depois da modulação, o Supremo Tribunal chega, não, seguinte, realmente é inconstitucional essa norma, mas ela vai valer daqui para frente. Então, daqui para frente não está mais vigorando a norma, mas ela não retroage. Né? Tem o efeito ex nunc. Exatamente. Ela não retroage. Ora, isso aí, o que é que acontece? O Estado, estou falando aqui do Estado de um modo geral, né? Os governos municipais, federais e estaduais, eles editam normas, eu não vou dizer que são normas feitas de má fé, mas são normas sabidamente inconstitucionais, e eles não vão ter nenhum tipo de sanção, porque eles vão cobrar 1, 2, 3 anos aquilo ali. Quando o Supremo decidir, não vão ter que devolver os valores, né, recolhidos indevidamente. Então isso aí é uma insegurança jurídica muito grande também para o investidor, né, e isso complica a situação do país. Por falar em segurança jurídica, o Estado do Ceará está vivendo um momento diferente em relação aos demais estados, unidades da federação. E eu digo isso por quê? Porque é o único estado que tem uma free zone, tem a zona de processamento de exportação, onde ela atrai investidores com características, né, de exportação e concede uma série de benefícios. E tudo isso com a garantia de 20 anos, prorrogável por mais 20. De que forma o senhor vê essa zona de processamento de exportação do Estado do Ceará? Importantíssimo. Eu não conheço nenhum país do mundo que cresceu sem zona de processamento de exportação, sem zona livre. Você vê que isso começa desde dos holandeses, dos flamengos, né, na época aí da Inglaterra, e onde eles foram para a Inglaterra e fabricavam tecidos e tal. E as grandes potências mundiais, elas cresceram. A China, por exemplo. A China, né? Através E hoje em dia as indústrias já estão saindo da China e se dirigindo para outros países ali na proximidade, o próprio Vietnã, a Coreia do Sul, que hoje é uma potência, né? Então, todos os países, para poder crescer, tem que ter essa abertura. Nós não crescemos sem a China, mesmo sendo um país comunista, né? Mas eu gosto de repetir, o Deng Xiaoping, que foi o primeiro presidente que abriu a China, né? Que fez a abertura na China. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, não importa a cor do gato, desde que ele mate o rato, né? Então, é aquela história, ele recebia o capital não tem pátria, o capital não tem cor, o capital não tem país, ele entra em qualquer país, né? E o que nós precisamos é isso, quanto mais abertura, melhor para o Brasil. O senhor faz parte do Conselho de Contribuintes da Cefaz, representando a OAB Ceará. Qual a importância deste conselho? Certeza, é um orgulho grande a gente fazer parte do Conselho de Contribuintes, representando a OAB. A OAB é uma das entidades que estão lá postas como uma das entidades dos contribuintes, né? Porque o Conselho de Contribuintes, ele é formado, ele é paritário, é um conselho paritário. É metade de fazendários e metade de representantes dos contribuintes. É onde são julgados os processos administrativos tributários. E onde, eu costumo dizer que é onde é feita a justiça fiscal, né? Então, é extremamente importante o Conselho de Contribuinte, porque muitos autos de infração são julgados improcedentes, porque se busca a verdade material, se busca o que é que realmente aconteceu ali naquele momento, e alguns, evidentemente, são julgados procedentes que foram realmente feitos de acordo com a norma, de acordo com a norma jurídica vigente, e são ali referendados pelo Conselho de Contribuinte. É claro que isso aí não invalida a utilização do Poder Judiciário por parte do contribuinte, se ele se sentir que não atingiu os objetivos no Conselho. Doutor Pedro, hoje fala-se muito em compliance e governança corporativa. Qual a importância desses institutos para a transparência? Isso aí são os institutos prioritários hoje em qualquer parte do mundo. Aí no Brasil, a gente vem aí com o próprio Ministério da Transparência, né? Que era trabalhando nesse sentido. Eles criaram, inclusive, o selo Proética, que são as empresas que realmente conseguem atingir um nível de compliance, um nível de governança e um nível de transparência. Isso ajuda muito a receber investimento estrangeiro.
a receber os próprios investidores nacionais, né? Então isso aí eu acho que é muito importante, tanto para as empresas que vêm aderir, como para o país, né? Nós já tivemos aquela lei anticorrupção que vem diminuindo, e a questão é uma questão também passa pela educação do povo. A gente tem que mudar. O Brasil não pode mais ser o país do jeitinho, o país do arrumadinho, né? Do puxadinho. Nós temos que realmente nos tornar um país grande e enfrentar aí o que está vindo, o que está por vir e nos tornar uma grande potência. Doutor Pedro, infelizmente o tempo voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Meu amigo Evelt, é uma satisfação muito grande estar aqui no Mundo Jurídico. Nós já participamos aqui algumas vezes e eu, principalmente quando era presidente, né, da Comissão de Estudos Tributários da OAB, que nós com muito prazer fomos presidente durante 6 anos, né? Então, para a gente é sempre uma alegria estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para vir aqui qualquer hora, qualquer momento, para esclarecer quaisquer dúvidas que possam ocorrer e que a gente tenha condições de esclarecê-las. Obrigado. Ivelise Maia. Gerenciar o próprio tempo, trabalhar com o que se gosta e até driblar os altos índices de desemprego são alguns dos benefícios do empreendedorismo. 20 internos participaram no final de janeiro da capacitação do projeto Quiteiras, uma oportunidade de empreender, obtendo renda extra e capacitação profissional. Vamos agora conferir as nossas dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições de 26 de fevereiro a 6 de abril. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 16 de fevereiro. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 2 de março. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê semana que vem. Até lá, bom carnaval! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.